Olá pessoal, tudo bom? Fiquei um tempo sem gravar vídeos, mas estou retornando agora, certo? Por motivos particulares, mas já estou retornando agora. Quero dizer para vocês também que eu e minha esposa passamos pelo Covid, certo? Já acabou a nossa quarentena, deu tudo certo. Tivemos vários sintomas, mas graças a Deus nossos pulmão ficaram 100% limpos, tá bom? Agradeço a Deus por ter passado por isso e estendo minha oração aí por todos que estão passando por isso. E como dica fica é, da minha parte, né, que em primeiro lugar você deve ter confiança em Deus, você deve confiar em Deus, entregar a sua vida a Ele, né, e ter confiança para que você possa passar aí por essa situação aí que nós estamos passando aí, uma situação difícil que vai ficar gravada aí na história da humanidade, né? Mas tenha confiança em Deus, confie em Deus, que Ele está no controle e Ele sabe todas as coisas, tá bom? Fica aí a minha dica. Queria falar hoje sobre consumidor de alta tensão. Então, nós falamos muito sobre consumidor atendido em média tensão, né? E você sabe que a proteção geral aí do teu relé deve coordenar com a proteção que está a montante lá da tua concessionária. Então, a tua concessionária tem um relé, um religador, que vai ter que ser coordenado aí com a tua proteção geral do teu consumidor de média tensão. Então, você coloca aí numa escala aí Bilog e coordena aí a tua proteção de sobrecorrente do teu consumidor com a concessionária. Num caso de um consumidor de alta tensão, que tem uma linha de transmissão atendendo ele, né? É um consumidor de uma carga muito grande, então é atendido em 69, 138 ou mais. Então, nesse caso, você se depara com algumas características a mais o teu relé da concessionária que está a montante. Aí você pode surgir algumas dúvidas como vou coordenar aí com o relé da proteção da linha, tá? Então, para nós dar início então à nossa videoaula de hoje, consumidores atendidos em alta tensão precisam coordenar o seu relé de proteção geral com a proteção a montante da concessionária. Assim como na média tensão, um consumidor atendido na alta tensão também precisa coordenar, certo? As características, né, da proteção a montante da concessionária, quando você é atendido em média tensão, né, o relé dela possui proteção de sobrecorrente, né, geralmente com atuação temporizada para curtos na entrada do consumidor, no ponto de entrega. Então, a concessionária tem o que? Uma proteção de sobrecorrente, né, quando você é atendido em média tensão, e provavelmente ela está atuando de forma temporizada para uma falta, um curto aí no teu ponto de entrega. Ou seja, provavelmente está atuando na curva inversa dela. Quando se tem uma linha de transmissão, né, uma linha de alta tensão, a concessionária, além das proteções de sobrecorrente, essas proteções sobre corrente geralmente são direcionais, passam a ser direcionais. Ela também tem as proteções próprias da linha, certo? Então, como exemplo, ela pode ter uma proteção diferencial 87L, é uma proteção diferencial que protege a linha. Geralmente são usadas em linhas curtas, esse tipo de proteção, porque precisa aí uma interligação entre os relés por fibra ótica, né, para eles se comunicarem. Essa proteção 87L, ela é 100% seletiva dentro da linha de transmissão. Então, ela não enxerga, né, a entrada do consumidor de alta tensão. Então, você não precisa se preocupar em coordenar com ela. Já a proteção 21, ela se estende lá na zona 2, na zona 3, e ela consegue enxergar essas faltas no consumidor de alta tensão. Mas geralmente ela vai enxergar aí em zona 2, zona 3, que são temporizadas. Então, como coordenar com a concessionária? Em casos aí de consumidor atendidos em alta tensão. Então, vimos que no caso de consumidores alimentados por uma linha de transmissão, o relé a montante com o qual ele precisa coordenar pode apresentar, além das proteções de sobrecorrente, as proteções próprias da linha. Nesse caso, o seu relé do consumidor, né, que está na proteção geral do consumidor, possui funções de proteção de sobrecorrente e deve coordenar com as proteções de sobrecorrente do relé a montante da concessionária, como num sistema de média tensão.
É provável que a proteção de sobrecorrente do relé montante, nesse caso, seja direcional 67 e 67N. Mas isso não implica na coordenação com as suas proteções 50, 51, 50, 51N. Então, mesmo se as suas proteções estejam não direcionais, você vai coordenar com as proteções direcionais da concessionária, né? As correntes que serão levadas em consideração na coordenação são as de sentido concessionária-consumidor, né? Sentido à frente. Essa coordenação deve ser feita no coordenograma, né? Na escala Bilog, levando em consideração o intervalo de coordenação de 0,2 a 0,3 segundos, certo? Então, você basicamente vai coordenar as proteções de sobrecorrente do teu relé, do teu consumidor, com o relé montante da concessionária. Como foi explanado anteriormente, as proteções ao montante 87L e ou 21 são próprias da linha. Então, como que eu vou coordenar com essas proteções? Então, basta garantir que o relé do consumidor atue de forma instantânea para faltas no seu trecho de alta tensão. Como as unidades sobrecorrente do relé geral do consumidor geralmente possuem atuação instantânea para faltas na entrada da instalação, isso já é o suficiente para coordenar com as proteções da linha. As proteções da linha, no caso da 87L, não precisa ser coordenada com o seu relé geral, pois ela é seletiva, possui atuação definida pelo trecho entre os TCs da linha. Já a proteção 21 atuará a partir da zona 2, dentro da sua instalação, na instalação do consumidor. Essas zonas de proteção são temporizadas em 0,3 a 0,6 segundos. Então, se houver uma falta dentro da sua instalação, do cliente, do consumidor, lado de alta tensão, o relé geral limpará o curto de forma instantânea, impedindo a atuação da proteção 21 da concessionária. Então, para ficar mais claro aqui, um pequeno exemplo ilustrativo, se você tiver uma falta na linha de transmissão, né, quem vai atuar é a proteção da linha. Se tiver uma 87L, uma diferencial de linha, ela vai atuar. E a sua zona está definida entre os TCs da linha, certo? Então, vai entrar uma corrente aqui por esses primeiros TCs da linha, né, e vai em direção ao curto, e não vai passar pelos TCs no final da linha, vai dar uma diferença de corrente, né? E o diferencial vai atuar. Quando houver um curto-circuito, uma falta lá no teu consumidor de alta tensão, a 87L, a diferencial da linha, não vai enxergar. Por quê? Porque a mesma corrente que passar pelos TCs da entrada da linha vai passar pelos TCs do final da linha. Né? E não vai haver diferença de corrente e não vai atuar a proteção diferencial da linha. Então você não precisa se preocupar em coordenar com essa proteção, certo? Nesse caso, né, uma falta ali na entrada de alta tensão vai atuar as tuas proteções instantâneas, né? Seja de fase ou de neutro, depende do teu curto-circuito. Vai atuar de forma instantânea, certo? E a tua proteção 21, ela vai ficar aí de retaguarda aí. Por quê? Porque ela vai enxergar aí essa falta aí numa zona 2 aí que está temporizada em 0,3 segundos, certo? Então basta você atuar de forma instantânea aqui para uma falta aqui no início da tua instalação, no lado de alta, que você vai estar coordenado aí com a proteção 21 da concessionária. Era isso então, pessoal. Quem sou? Sou o Jonathan Costa Bebe, da Protection Estudos e Treinamentos Elétricos. Estou de novo aí com uma promoção no treinamento de proteção de sistemas elétricos digital. Então você pode comprar a partir de R$ 697, parcelado em 12 vezes. Você pode parcelar em 12 vezes, se quiser. E você vai ter acesso por um ano, 365 dias, você tem acesso à plataforma com todas as videoaulas. E você também pode baixar um PDF aí de toda a apresentação. Então o treinamento está em promoção aí. Aproveite até o dia 9 de abril. Muito obrigado.